boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E tem 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E o pessoal que for acompanhar pela internet, depois esse vídeo vai para o YouTube, para o canal Transmutação Renato. Trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de que não sejais julgados o progresso do seu semelhante. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserem ser julgados, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aqui hoje eu estava lembrando uma passagem bem interessante, que ele vai explicando, né, a nuance do não julgueis, e vai explicando que se for para reprimir o mal, em alguns casos é até aconselhável, mas se for só para falar mal do outro, não. Uma coisa que quando eu comecei a ler sobre constelação familiar, era um livro chamado A Fonte, acho que era isso, A Fonte Não Pergunta pelo Começo, e era de um pensador aí chamado Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele percebeu lá no trabalho dele, umas tribos africanas, uma diferença muito grande entre a cultura ocidental. Ele via que ele nem identificou, era muito difícil, um conflito familiar, principalmente entre essa questão de respeito aos pais, aos mais velhos. Isso nas tribos africanas. Mas quando ele chegava no Ocidente, o pessoal não respeita os mais velhos, os filhos desprezam os pais, às vezes o pai despreza o filho que faz o que ele não quer, bota para fora. Não tem isso, né? Antigamente, botar para fora, não quero mais ver. Não botar para fora no sentido não de educar, mas no sentido de nunca mais querer saber. É uma coisa dizer: olha, você não é mais meu filho. Então ele percebia que havia muitos conflitos familiares que prejudicavam a sociedade como um todo, que a família é um pequeno núcleo da sociedade. No Ocidente, que não havia na África, nas tribos em que o pessoal não sabia nem ler, mas ele começou a identificar, e eles, apesar de não estarem lendo nem escrevendo, ele perguntava sobre a origem deles. Eles sabiam, eles passavam horas, qualquer um lhe perguntasse, ele passava horas dizendo a linhagem: eu sou filho do fulano que fez isso e isso, da fulana que fez isso, meu avô fez isso, o meu bisavô era esse. Ele tinha aquela linhagem, ele falava, era muito forte o laço, e cada pessoa tinha seu lugar. Daí o Bert Hellinger chamou que era uma constelação, né? Constelação é de estrelas, né? Cada estrela está no seu lugar. A pessoa, se as estrelas estivessem se batendo, não é assim, né? Então há uma harmonia, há um equilíbrio quando as coisas estão no lugar. E aí ele percebia que chegava no Ocidente, você imagina, né? Só aqui no Ceará, no ano passado, em janeiro, foram registrados mais de 4.000 crianças sem pai. Quem é seu pai? Isso aí não. E aí, estou dizendo, é só um elo da cadeia, né? Quer dizer, você saber a sua cadeia de família, a sua estrutura. Então, ele disse: olha, é importante que as pessoas coloquem a uma força, coloquem as coisas no lugar. Cada estrela, cada planeta
cada coisa no seu lugar. Quem é o pai no lugar de pai, quem é o filho no lugar de filho, aquele que foi criado por alguém, aquele pai afetivo está no lugar de pai afetivo, mais pai. O outro que mesmo não tendo assumido, ou porque não quis, ou porque não pôde, ou porque morreu, tinha que ser honrado, porque se aquele não tivesse saído, não constasse no sistema, e não tivesse dado lugar para o outro que lhe cuida, o outro não tinha entrado. Então era importante colocar as coisas no lugar. Ele percebia também, começou a perceber, que as pessoas com essa mania de excluir, de cancelar, às vezes você tem um filho que você diz que é um bom filho, que é estudioso, que é trabalhador, você só fala dele. E você tem um outro filho que é o problema, drogadicto, que bebe, a filha que está na prostituição, ou no alcoolismo, na drogadição. Você fala da outra, daquela, não fala do rico, não fala do que nos deu tão bem materialmente. Ou seja, ele vê uma tendência no ocidental de excluir as pessoas. Diz, olha, você primeiro, você tem que colocar as pessoas no lugar delas. O alcoólatra, o drogadicto da sua família, o que você chama de fracassado ou a fracassada, ele pode estar lá como fracassado, mas é seu filho. Você vai colocar lá, é o meu filho. Se ele fracassou, mas está aqui. Ele é alcoólatra? É o meu filho alcoólatra. E aí a pessoa faz é excluir. Não acontece isso? O pessoal briga com alguém nessa daqui, não é meu irmão mais não. Como é que não é? É seu irmão. Não fala comigo, mas é meu irmão. Mas vocês conseguem ver situações em como a gente exclui as pessoas, né? A gente quer que as coisas sejam como a gente quer e não quer ver as coisas como elas são. E o Bert Hellinger começou a estudar isso no Ocidente. E ele percebia que é tipo uma energia. A mesma energia que mantém as estrelas em harmonia é a energia que mantém as famílias. Quando a família está organizada, quer dizer que todo mundo vê todo mundo no lugar correto e honra a pessoa no lugar dela. Então, disfuncional é a pessoa cancelar, apagar nomes, excluir pessoas. Como eu disse, meu pai separou da minha mãe, digamos que seja o seu caso. O meu pai separou da minha mãe e meu pai era problemático, meu pai foi preso e entrou, minha mãe conheceu outra pessoa e quem me criou foi meu padrasto. Foi teu padrasto? Foi. Meu padrasto é ótimo, cuida de mim e tal. Eu tenho meu padrasto como meu pai, meu padrasto me tem como filho. Eu chamo ele de pai, tudo bem, mas você não pode esquecer que você tem um pai. E honrar seu pai. De novo, se o teu pai não tiver saído, o padrasto não entrava. Se teu pai não tem entrado, você não tem nascido. Um caso, se eu consigo aprimorar isso, um caso particular meu. O meu pai, a minha família é cheia dessas coisas, né? E ele fala, o Bert Hellinger, que a linhagem principal que a gente tem que conhecer é filho, pai e avô. Essa linhagem. De ambos os lados, paterno e materno. Aí presta atenção. O meu bisavô, pai do meu pai, casou com uma senhora. Teve 3 filhos. E a senhora faleceu. Ele ficou viúvo. Tá. A minha avó, mãe do meu pai, casou com o senhor e teve 2 filhas. E o senhor morreu. Então minha avó era viúva, meu avô era viúvo. Aí eles casaram. Tá vendo? Eu fui fazer essa árvore. Sabe por quantos anos eu fui fazer isso aí? Com 40 para frente. Eu não tinha noção de botar a família no lugar. Aí beleza, casa minha avó
minha avó, né? Com meu avô, todos dois viúvos, com cada um com esses tios acima, aí vem a linhagem deles, que é o meu pai, mais os outros irmãos. Inclusive tinha uma bebezinha que disse que faleceu engasgada com osso de galinha. Eu não sabia nada disso. Meu pai sai, meu avô sai do Ipu, vai para os Inhamuns, já é essa segunda coisa. Depois meu pai vem para o interior aqui do Ceará, depois vem para Fortaleza. Você vai separando e acabei ficando próximo da família da minha mãe. Então eu via, só enxergava a família da minha mãe. Tudo eu sabia da família da minha mãe, seja do lado paterno, seja do lado materno, e tudo da família do meu pai. O pouco que eu sabia, eu excluía. Já começa a perceber uma disfuncionalidade. Tem isso, né? A gente começa a escolher um lado ou outro. Não pode. Família é família, é a sua constelação. Está vendo? Os julgamentos começam aí. Consegue perceber que a gente começa a julgar daí? Eu não gosto daquele do meu tipo lá do meu pai, não. Eu gosto do lado da minha mãe. Rapaz, vai gerar o que ele chama lá de emaranhamento, um enlinhado na tua família, na tua vida. As energias têm que correr livres. É assim. Cada coisa no canto certo. Ah, não, eu gosto daquela minha irmã, mas aquele meu irmão ali é sem futuro. É seu irmão, não pode não ser. Não falo nem dele não, porque para mim ele não é meu irmão, é seu irmão. Você não fala, você não gosta, tem problema. E você tem que reconhecer, é seu irmão que você não fala, não gosta e tem problema, mas é o seu irmão. Aí eu fui, né? Comecei a desenhar a linhagem. Comecei a falar com meus primos mais antigos. Fui procurar primos do lado do meu pai mais velhos que eu não conhecia. Aí eu peguei um papelzinho, rapaz, quem era minha avó? Aí começa a aparecer, porque mesmo na história do meu pai, eu só via minha avó e meu avô. Quem foi que eu apaguei? Eu apaguei a primeira mulher do meu avô. Ele não viu o avô. Ela não pode ser apagada, porque se ela não tivesse existido, no momento certo ele não tinha conhecido a minha avó e eu não estava aqui. Então ela é minha avó, e eu tenho que honrar ela também. Ao mesmo modo, eu não via o primeiro marido da minha avó. E de novo, ele é também meu avô. Ele tem que ser honrado, porque se ele não tem saído e nem está do tempo certo com a minha avó, ela não tinha conhecido meu avô e eu também não tinha nascido. Está entendendo aí a coisa? Quem consegue ver na família vários excluídos? Tem ou não tem? É muito natural. E pode ver, a família ela não anda bem quando as coisas são excluídas. É o que o Bert Hellinger percebeu. Já começa daí os julgamentos. Aí eu comecei a estudar. Aí um dia tem as constelações pagas. Eu não fui para nenhuma paga. Eu tinha lá no fórum. E eu fui no fórum que tinha uma lá gratuita para as pessoas, que o juiz tinha briga de família e decretava que a pessoa participasse da constelação familiar, que tinha lá gratuita no fórum. Eu fui. Chegou lá, como os caras estavam obrigados, é voluntário, ele era obrigado a ir, não era obrigado a participar. Aí o constelador perguntou quem queria ir, ninguém quis. Aí depois eu vou, ó, eu queria conhecer. Foi impressionante, porque ele fez lá o quadro e uma pessoa caiu assim chorando e outra acolhendo, e aí eu me toquei. Poxa, ele disse, quem é a pessoa ali? Aí eu, ai rapaz, não é que o meu pai também casou, teve 3 filhos, um atrás do outro, e a mulher morreu uma semana depois do último irmão, complicação do parto. Aí ele ficou meio transtornado. Tempo depois foi lá para o interior da minha mãe, conheceu minha mãe e eu nasci. Mas em casa ninguém costumava falar da mulher do meu pai que morreu.
E meus irmãos chegaram muito pequenos, eles tinham minha mãe como mãe. Então foi mais uma pessoa que sumiu no sistema. E ela gritava lá. Quando ele colocou, eu digo, é a mãe. Eu disse, do meu irmão, porque é o meu irmão ali. Eu digo, ei, ela não pode, ela passou esses 40 anos excluída. É tão excluída, gente, que depois eu fui lá no interior, comecei a perguntar, eu fui conhecer o interior do meu pai, que eu nunca tinha ido. Tem tio meu lá que eu nunca tinha visto. E a primeira coisa que eu fui foi procurar o túmulo dessa mãe dos meus 3 primeiros irmãos, que era sumida, eu só sabia o nome dela. Não existe mais, ninguém nem sabe onde é que ela foi enterrada, não existe foto dela. Olha como é que a gente exclui, julga e exclui. E aí eu fiz um mapa, botei o nome dela e comecei, quando eu orava, a tomar a bênção a ela, porque ela também é minha mãe. Porque se ela e eu, sem ela ter estado no lugar dela, no tempo certo, meu pai não tinha ido conhecer minha mãe e eu também não tinha nascido. Então eu passei a dizer a bênção a ela. O nome dela até o nome era estranho, Genoveva, assim. A bênção mãe Genoveva. Obrigado por ter aceitado essa missão de sair cedo da vida dos seus filhos para dar lugar para minha mãe entrar, para que eu pudesse nascer. Desenhei, fui conhecer meus primos no interior pro lado do meu pai. Eles todos praticamente também não sabiam direito ligar a família. Desenhei essa árvore genealógica, botei todo mundo no lugar, fiz uns quadrozinhos. E agora, domingo passado, eu fui lá no interior entregar o presente para cada, um bocado deles. Eu fui entregar, só tá aqui, ó. Foi assim, ó. O meu avô casou com essa senhora. Meu avô era Sebastião, a minha avó era Rosa. Teve esses 3 filhos. A minha avó era, aqui ela, casou com esse senhor. Aqui, Francisca casou com a Gemilo. Teve essas 2 filhas. Depois enviuvou. Meu avô, viúvo, casou com a minha avó, viúva, e tiveram esses filhos. E teve uma pequenininha chamada Teresa, que morreu engasgada com osso de galinha quando era bebê. Ela também tem que ser honrada. Ela existiu, existe no meu sistema. Viu, pessoal? É assim que nós somos primos. É essa a nossa origem. Está aqui eu, o meu pai e o meu avô, seja do lado paterno ou materno. Eu e as avós e contigo. Fiz, coloquei. E falei para o meu filho, tá vendo? Eu fui reconstruir isso. Para você vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Honrar os antepassados. Mas você está percebendo que o não julgueis, a gente já começa julgando aí? Escolhe. Não. Meu avô casou, ó, o cara casou, teve 3 filhos, teve uma vida. E a mulher, que nem quer saber quem é essa mulher, ela quer saber, eu quero saber da minha avó. Não, ela é minha avó também. E eu devo muito a ela, sem ela eu não tinha vindo. Então os julgamentos começam aí, eu comecei a perceber. Eu digo, não, isso aqui tem que ser valorizado. Desenhei, fui ver as disfuncionalidades, aí acabei sendo criado por um tio. Fui lá, botei a família dele todinha também. Desenhei tudinho, fiz um quadro bem bonitinho e botei aqui, ó, perto de onde eu durmo. Está aqui, ó, a minha linhagem. Está aqui os meus pais, do meu pai, da minha mãe e do meu tio. Pronto. Está lá, para ser honrado, para ser lembrado, não é idolatrado. É para ser, com a palavra, visto. A gente tem que ver. Pronto.
E o que diz a teoria lá da constelação é que a vida da gente, quando a gente coloca as coisas no lugar, ela desenlinha, desemaranha. E gente, eu tenho sentido muitas portas abertas. Mas será que a gente leva isso a sério? Porque, de novo, uma coisa que o Hellinger percebeu: quando você tem a mania de apagar alguém no sistema, aquela pessoa, aquela energia fica querendo voltar. E acontece de novo. Será que é por isso que meu avô ficou viúvo? Depois, teve sobrinhos do meu pai que ficaram viúvos. Depois, meu pai ficou viúvo. Minha avó ficou viúva. E será que quando você vê tudo no lugar, você quebrou aquela corrente? Porque você viu. Pronto. Ele diz: se você tem um alcoólatra que não quis entrar em recuperação, que alcoolismo não tem cura, mas tem recuperação. Então, perfeito. Quem está em recuperação, a cada 24 horas. Se você simplesmente apaga de falar, de pensar, diz na sua cabeça que aquela pessoa não existe, aquilo ali tende a se repetir. Então é importante, de novo, a gente ver as coisas. Aí, trazendo para o dia de hoje, ele está falando, né, não julgueis para que não seja julgado. Eu percebi, nós realmente temos uma mania imensa, já desde o berço, de julgar e excluir pessoas da nossa vida. Concorda ou não? E é o centro da família, bem pouquinho só a parte de você, o nível do seu pai e o nível do seu avô. Quanta gente não conhece pai, nem quer saber, não conhece avô, nem quer saber. A pessoa diz assim: mas peraí, Renato, eu fui abandonado. Sim, mas você sabe que teve um pai? Você tem que colocar ele lá, sei lá, pai. Entende? Meu pai é aquele. Eu não posso ficar tirando aquilo. Não, ele não existiu. Existiu, existe. A mulher perdeu o filho. Ela engravidou e perdeu. Coloque como irmão, coloque como filho. Não exclua. Coloque, veja, para que aquilo não se repita. Veja. Aí, como eu disse, você tem que ver as coisas como elas são. Não querer que as coisas sejam como você quer. Aí, aconteceu outro dia, um jovem que eu contei aqui, 22 anos, muito provavelmente pelo uso muito potente de drogas químicas, lícitas e ilícitas, ele desencarnou. Eu fui para a missa, o povo só falava que era a pessoa mais feliz, que era mais cabeça. Mas como? Se essa pessoa vivia fugindo numa vida louca por droga. Renato, mas isso aí você está julgando. Eu não consigo entender como eu estou julgando. Eu estou apenas vendo e dizendo: foi disso. Nesta família tem uma pessoa que morreu por uso de droga. É bonito, é novo, era rico, mas foi. De novo, o que eu excluo depois se repete. Eu tenho que ver e dizer: foi isso. Aí disse: meu filho, faleceu disso. Não vá lá, não vá ficar dizendo para as pessoas, não vá falar para a mãe dele que ela vai chatear. Mas saiba, na sua família teve um primo que faleceu por isso. Então, você está vendo? Droga é um negócio muito complicado. Eu já fui criado com uma perspectiva diferente. Realmente ninguém falava. E essa parte eu não acho que é julgar, é mostrar. Tá vendo?
Ao mesmo tempo que o Evangelho diz assim, ó, não julgueis para que você não seja, porque julgado, na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu estava falando isso dentro do carro, hoje, indo lá para a Igreja Batista. Aí, falando, né, porque tinha tido uma situação de um amiguinho do meu filho, 9 anos, que estava no canto falando, não sei o que, maconha e tal. Só olha, um monte de droga. Aí contei o caso. Quando eu contei, a mãe dele disse assim, pois é, né, meu filho? O seu pai também fazia uso principalmente de álcool. Ele ficava ingovernável, prejudicava ele e prejudicava a nossa família. Mas, como ele viu, já tem alguns anos que ele não usa. E o que é que eu disse? Nada. E está errada? Não. É mentira? Não. Tá, isso mesmo. Como é que eu vou negar? E qual é a vergonha que faz se é verdade? E que glória que a pessoa entrou em recuperação. Tá. É isso. Tudo bem. Tá vendo? Mas por que eu acho que eu fiquei assim no tudo bem? Poderia dizer assim, você está querendo queimar meu filho com meu filho, né? Não. Você falou a mais pura verdade. E pronto. Isso é denegrir? Não. Eu me senti denegrido? Não. Melhor que ele veja que o cara entrou por ali e viu que não era ruim, só por hoje deixou, do que ele achar que, não, vou testar que o pai era legal, que o pai fazia, né? Não, seu pai fazia, já disse, se você quiser ir, você vai, mas que o seu pai já disse, não era bom, não era legal. Se fosse legal, seu pai tinha continuado. Não foi apagado, foi visto. Está vendo a responsabilidade que a gente tem com relação a todo o nosso sistema? Da gente a olhar a realidade como realidade. Olhar que quando uma pessoa fala de uma coisa que é um problema que a gente tem ou teve, mas que a gente está corrigindo, ou quando de corrigir, não quer dizer necessariamente que ela quer lhe queimar. Mas se ela fizer isso com a intenção de lhe queimar, diz lá no Antigo Testamento, a vingança é do Senhor. Mas se faz com o sentido de educar, tudo bem. Não só faz, como o ideal é que faça. Faça mesmo. Faça mesmo. E quando eu vou falando, se algumas pessoas me escutam assim, Renato, tu é doido, você se expõe demais, você fala essas coisas, mas não é verdade. Dizer o quê? É diferente quando você achava que aquilo ali era uma vantagem. Você estava iludido, você estava errado. Mas quando você acha que está no caminho mais correto, aquilo ali ser visto por quem? Pelo seu filho? Principalmente por ele. Principalmente por ele, ele tem que saber mesmo. Rapaz, o papai não bebe não. Só por hoje bebe não. Qual a propaganda que seu pai faz de bebida para você? Nenhuma. Mas não precisa, todo mundo diz, rapaz, a gente bebia assim, 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 assim. Tá. É mentira? Não, ok. Se está usando para ensinar, para reprimir, show de bola. É o que você chega numa sala de alcoólicos anônimos, eles fazem. Todo dia os caras estão lá, 15 minutos, cada cara conta como era o problema que ele tinha quando ele bebia. Pronto. Tudo bem. É muito forte para a vida quando a gente compreende a vida como ela
É muito melhor do que você chegar para alguém que usa drogas lícitas como álcool ilícitas e diz que é tudo bom, que é tudo beleza, que não dá problema, que é show de bola. E você acha que é legal. Aí quando você começa a conviver, você vê o inferno que é na sua casa. Eu boto muito mais fé no cara que diz, olha, passei por isso, mas eu não quero mais. Procurei ajuda e estou em recuperação. Você está sabendo quem é o cara? E qual é o que ele faz a cada 24 horas? O cara quer melhorar. Então é o seguinte, eu dou tudo por um alcoólatra em recuperação e não dou nada por um alcoólatra na ativa. Eu dou tudo por um drogadicto em recuperação e não dou nada por um adicto na ativa. Nada, não vale nada. Mas ele está lá, eu vejo e o reconheço. Mas fé nele, por quê? Porque ele tem que querer. E o Espiritismo fala de livre arbítrio. Eu posso levar a mensagem. Se ele quiser sair, ele sai. Se ele disser, não, eu quero é usar, parabéns. Eu não tenho nada a favor, nem nada contra. A escolha é sua, a vida é sua. Agora, eu botar minha mão no fogo por você na ativa, eu não. Sou louco. Agora, você em recuperação, eu sou arriscado gastar ficha. Porque você quer mudar. Quando a pessoa não quer. É o caso. Você tem um casamento que está destruído, só tem a capa de casamento. Anos de casamento. É igual antigamente, empresa com conta antiga, né? Não quer dizer que ela não fizesse nada de errado. Podia dizer que ela não tinha caído e nem ela, dos erros que ela fez, ela nunca caiu. Mas sempre assim, um dia a casa cai. É só um sinal. Então assim, eu boto muita fé num casamento da pessoa que entende, num relacionamento qualquer, que tem que alimentar e tentar melhorar aquilo quando? A cada 24 horas, bota toda a fé do mundo. A pessoa sabe que é difícil conviver com o outro, que a gente vai envelhecendo, que às vezes por natureza a gente é meio chato, vai ficando feio, um achando o outro feio. Que a pessoa quer gostar do que é a beleza de juventude, mas quem está nessa vibe aí, que ignora, que é assim mesmo, deixa rolar, e não busca melhorar, reatar, reconstruir o casamento, o relacionamento todo dia, quem faz isso é igual um drogadinho. Agora, e eu não boto fé nenhuma, aquilo ali só tende a gerar sofrimento. Mas você pega um casal que sabe que é difícil, que se acha o outro feio, começa a achar mesmo. Olha só, mas se você fizesse um regimezinho, melhorava. Se você malhasse um pouquinho, melhorar. Se você desse arrumar, tomasse um banhozinho, está tentando ajeitar. Quem está fazendo isso, eu boto toda a fé do mundo. Porque se os dois querem se aprimorar, vai dar certo. Faça certo que dá certo. Faça errado que dá errado. Mas você viver o nome de casamento destroçado e ficar dizendo, eu nunca tive um problema no meu casamento. Mentiroso. Mentiroso, quer vender o que para quem? Melhor dizer, eu tenho um casamento, ele tem esse problema, mas a gente vai trabalhar para melhorar, vamos melhorar. A gente sozinho não está conseguindo não, vamos para terapia de casal. Eu ainda quero, meu marido pensa que está com 20 anos. Ora, vamos para terapia, saber o que é ter 60, 50, 70, 30. Olha, é assim o que é, aí vai entendendo, vai convivendo, conversa junto. Fica legal, fica bom. E você está vivendo a realidade. Por isso que eu digo, eu queimo muita ficha por quem está em recuperação, querendo melhorar. E para querer melhorar tem que estar vendo os seus próprios erros, limitações. Nem sempre é um erro, é um limite, você não consegue. Dificuldades. E não boto fé nenhuma em quem chega e só quer dizer que é tudo beleza. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não boto ficha nisso aí não.
Olha, chegar lá no centro que tem um menino que vai falar lá, é um santo. Toda a vida ele é ungido. Nós somos homens e mulheres que têm imperfeições e que estamos aqui para melhorar. Nós não nos comprazemos mais com os nossos erros. Nós não nos acomodamos mais com os nossos limites. Mas nós travamos uma espécie de embate diário para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Não precisamos, e isso nos faz mal, mostrar quem nós não somos, em detrimento de estar ajeitando o que é nosso, achando bonito o jardim do outro, ao invés de cuidar do nosso. Então esse julgamento, ele é necessário. Você tem que se autoanalisar. Não precisa se condenar, mas você precisa julgar. Se você tem um relacionamento que está ruim, você julga, está ruim, e o que é que eu faço? Eu abandono ou melhoro? Tenta melhorar. Se você está usando, perdeu o controle no uso de drogas, perdeu a governabilidade da sua vida com drogas lícitas ou ilícitas, se é ruim, muda, cara. Começa. Devagar se vai ao longe. As primeiras coisas. Começar com o primeiro passo. Confia, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Faz a tua parte. Conserta. Seja na comida, na droga ilícita, na pornografia, no relacionamento distorcido, nas emoções descontroladas. Se cuida. Cuida do que Deus te confiou. Nunca é tarde, não importa a idade. Porque para Deus, e na real que nós acreditamos, o Espírito é o que você é, e o Espírito é um ser imortal. Não tem idade. Não tem idade. Então todo dia e toda hora é hora de melhorar. Assim, no time que está ganhando, você não mexe. E no que não está, mexe. Porque às vezes a pessoa pode querer dizer assim, não julgar, então eu vou ignorar, deixar para lá. Vai se resolver sozinho. Às vezes não. Às vezes Deus quer que você se mexa. Que você faça a sua parte. Que você tome decisões. Use a bênção do livre-arbítrio. E assim, um dia vai ser melhor, um dia vai ser mais difícil, 10 dias vão ser melhores, aí parece que você nunca aconteceu nada. Às vezes 3 anos vai ser bom, aí chega um ano, um mês que você pensa que parece que não andou nem um passo. Mas não desista. Tente outra vez. Continue. Continue. Sempre. Todo dia se analisando. Todo dia se julgando e nunca se condenando. Porque não existem casos perdidos para Deus. Então, que seja o passado passado. Use o passado como um reforço para te ajudar a melhorar. Mas não ignore os problemas. Olhe para os problemas. Coloque as coisas no lugar. Tente solucionar. Peça ajuda. Eu mesmo, hoje eu estava lá, estava até bem com meu filho, muito bem, mas eu dizia assim: oh meu Deus, me ajuda na criação desse menino. Por quê? Porque eu sei que eu não sei de muita coisa, a gente não sabe. Sempre a gente está aprendendo, sempre a vida vai trazendo novos desafios. Se a mulher fizesse todo dia isso com o esposo com a esposa todo dia, oh meu Deus. Hoje eu estava com, duplo olhar, eu só queria olhar para outro. Ele disse assim: rapaz, mano, como é que eu faço, meu Deus, para escolher essa moça?
ela é gente boa, está aqui comigo. O que é que está acontecendo? A minha cabeça só olha para o outro canto. Conversa com Deus. Vê o que está acontecendo. Como é, Senhor? A gente faz para gostar da idade que a gente está. Pergunta para Deus. Só essa pergunta já mostra que você abriu a mente. Mas você não nega que você está com o pensamento distorcido. E vai trabalhando aquilo. Você diz assim: Renato, por que você não chega aqui no Centro Espírita e não diz que todos os problemas são decorrentes de obsessores espíritas? Que era mais fácil, que eu não preciso fazer nada. Eu chego aqui, o cara me dá um passo, atende na mesa e eu não faço nada. Se der errado, foi os espíritos. Se der certo, foi eu. Porque não é assim. Na verdade, o que a gente compreende é: se você, a questão da palavra é sintonia. Se você se sintoniza com energias negativas, é essa energia que alimenta os obsessores que te acompanham. Se você corta essa corrente, se você muda ou está em recuperação constante, ele se afasta. Não precisa nem de centro espírita. Para quê? Tudo que está acontecendo decorre de escolhas e atitudes do presente e ou do passado. Mas que todo dia você tem a oportunidade de ou solucionar totalmente ou começar a solução. Por mais que você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e escrever um novo final. Claro. Ah, Renato, meu marido bota as coisas em casa, mas o bicho bebe, quebra tudo, me humilha. Está errado. Diga para ele. Se ele não aceitar, bota para fora. Claro. Bota. Não quer? De novo, ou muda ou se muda. De novo, dê tudo por alguém em recuperação. E não quer nem uma ficha com quem não quer. Não quer? Fundo de poço vai te ensinar. Mas minha filha, eu quero, pois procura um alcoólico anônimo, se é alcoólatra. Vou procurar os codependentes, procurar o neurótico, anônimo, tudo de graça. Bora, vou para a reunião com você, bora. Mostra, bora tentar melhorar junto. Bora a gente ter esse casamento. Bora. Porque senão vai só piorando, né? Assim, né? Piorando, piorando, piorando. Era aquela brincadeira do Didi, do Dedé, né? Se juntar o Piauí com o Maranhão, eles é o piorão. Aí ele disse: se juntar o Piauí, o Ceará, o Maranhão, eles pior serão. Assim, se você for deixando as coisas acontecer sem tomar de conta, o que engorda o gado é o olho do dono. Cuide das suas coisas, cuide do seu relacionamento. Ah, rapaz, Renato, é difícil. Meu filho é drogadicto na ativa. Eu tenho condições, já tentei. Quer dar em mim, quebra as coisas de casa. Mesma coisa. Bota pra fora. Meu filho, você quer se recuperar? Bora, vou para a reunião de narcóticos com você. Vamos para o CAPS, vamos para a UPA, vamos, né? Vamos trabalhar em cima disso aí. E vai arrumar um trabalho. Quero não, eu sou desse jeito. Porta da rua, serventia da casa. Quer se recuperar? Sou sua mãe, aqui é a sua casa, eu estou do seu lado. Não quer? Fora. O sim existe, diz o Emmanuel, e o não existe. O sim não precisa ser o mel e o não precisa ser o fel, mas às vezes tem que ser dito. Firme. Tchau. Mamãe, se eu melhorar, você tem casa. Nunca vou deixar de ser sua mãe ou a constelação, nunca. Mas eu não sou obrigado a aguentar isso aqui que você está fazendo aqui dentro de casa, não.
Se quiser se recuperar, eu sou sua mãe, estou do seu lado. Se não quiser, siga suas escolhas. Mas não esqueça, eu sou sua mãe, você é meu filho para sempre. Mas eu não vou suportar um relacionamento doentio, porque eu estou fazendo mal para você. Tá vendo? Várias coisas que a gente tem que dizer não. Tem que ser duro. Se a gente quiser consertar, né? Não? Já viram um carro batido, ferro amassado? Para ajeitar tem que fazer o quê? Tirar, bater, repitar, aquecer. É isso. É o jeitão. Depois fica bem bonitinho. Tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado com esse evangelho. Porque às vezes a gente vira, né, quer ser complacente com a gente, com tudo, né? Como diz, nossos prazeres, é comida. Pois eu não uso droga ilícita nem droga lícita. Eu me drogo é com comida. O final é a mesma coisa. Tanto que tem comedores compulsivos. Não, no meu negócio não é comida, nem droga, lícita, nem lícita. É sexo, pornografia, coisa desvirtuada. Vai dar na mesma coisa. Se você olha, analisa e vê que está errado, o que você tem que fazer? Começar a escolher por iniciar o tratamento para consertar. E pronto. Mas não vê. Quem já passou por situação que fala assim, eu estou tão cansado que eu não quero nem ver, deixa para lá. Melhora ou piora as coisas? Piora. Né? Agora, quando você diz, eu vou, se eu gosto, né, a música do Peninha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Cuidar é isso, dá trabalho. Meu filho, você é um bom pai, você é um maravilhoso, trabalha, bota as coisas dentro de casa, mas essa sua cachaça, eu quero, vamos conversar, vamos entrar em recuperação. Você está vendo que você, eu não sou contra a bebida, mas esse seu comportamento quando você bebe, eu não consigo suportar, e você não consegue controlar. Bora visitar o Alcoólicos Anônimos, bora começar um processo de recuperação, bora. Vou nada. Olha, eu quero dizer para você que certo descontrole eu não vou mais aceitar não. Mas ao mesmo tempo que se você quiser, eu estou do seu lado. É para o seu bem. Vai dar trabalho? Vai. Eu não tenho tempo. Gasta mais um tempinho com isso aí. Dá resultado. Então, dado o tempo, né? É importante essa parte. Reprimir o mal são duas formas. Ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse caso aqui, se for para reprimir o mal, é louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos. Agora, ficar só falando para falar. Aí o cara chega bebo em casa, você fica esculhambando, ele esculhamba de lá, você de cá. Resolve o quê? Nada. Se ele ficar bom, chama para conversar, bora. Vai procurar o Alcoólicos Anônimos. Lá tem o das mulheres chama Alanon, né? As pessoas que convivem com o alcoólico. E tem um alcoólico, você vai para lá e eu vou para cá. E umas reuniões que você não quiser ir primeiro, eu vou com você. Vamos. Passou a lombra, chama. Aí dá trabalho, faz. Mas dá menos trabalho do que você continuar vivendo esse inferno. Então, por isso eu acho excepcional a oração da serenidade. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Por exemplo, aceitar que você tem um marido com problemas assim e não deixa de ser seu marido.
Se ele não quiser, você pode até deixar ele, mas modificar ele você não pode. Não é não? O cara está na adicção, filho, escravo das drogas, lícitas e ilícitas. Ele não quer mudar. O que é que você pode fazer? Só orar. Senhor, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Se ele não quer, eu não posso. Não posso modificar o outro, só posso modificar a mim mesmo. Agora, se ele disser assim, minha filha, eu quero mudar, como é que eu faço? Eu não sei. É uma clínica cara? Não, é de graça o AA, vai para cá, vai para lá. Então, vamos lá para a segunda parte, meu filho. Deus, que na primeira eu disse, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aí agora eu digo, ele quer mudar? Quer? Eu quero investir nisso? Quero. A gente quer melhorar? Quer. Então, Senhor, me dá coragem para mudar o que eu posso. E me dá sabedoria para reconhecer a diferença. Nos momentos em que eu não posso, em que eu entrego nas mãos de Deus, e os momentos em que eu posso e devo agir. E agir junto. Por isso que é muito interessante, né? Aí quando você junta essa oração, a coisa mais praticável do mundo. Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja sempre feita a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar,